Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Michel Jatobá, sou arquiteto de soluções em Microsoft Azure e hoje eu decidi gravar esse primeiro vídeo aqui para vocês do funcionamento do Azure Scale 7. Né? Eu vou demonstrar como é que a gente vai fazer a generalização dessa máquina, como é que a gente vai criar uma imagem para ficar como imagem custom dentro do nosso ambiente, como é que a gente vai criar o Scale 7 e como é que a gente faz um update nesse Scale 7. Tá? Ah, Bom, é meu primeiro vídeo aqui no canal, eu vou tentar gravar sem cortes, gravar ele direto, tá? Para ficar legal aqui, ficar bem dinâmico a esse vídeo. Peguei um tempinho aqui, vamos aproveitar esse tempinho para fazer. Eu creio que vai ser bem rápido, que eu já estou com o ambiente aqui provisionado, tá? Eu vou disponibilizar aqui nas descrições, na descrição aqui embaixo do vídeo, eu vou disponibilizar para vocês o script, né, para caso vocês queiram utilizar aí no dia a dia, ou utilizar esse script para criar de uma maneira que fica mais utilizável dentro do seu ambiente. Vai ficar disponível aqui para download, tá? Então vamos lá. Eu criei aqui um grupo de recurso chamado Resource Group VMSS, né, que é Virtual Machine Scale 7. Aqui eu tenho uma máquina CentOS, tá na CentOS 7.5. Então tem a estrutura aqui de uma máquina, né, com disco gerenciado, placa de rede, IP público, né, o Network Security Group e a rede onde essa máquina está sendo executada. Qual o primeiro passo, né? Vamos logar aqui o PowerShell, né, para a gente logar. Deixa eu logar como administrador. Aumentei um pouquinho a letra aqui. Então, para a gente logar no PowerShell, a gente vai dar um login, tracinho Azure RM Account. Vou logar aqui com a minha conta. Ele não me pediu senha, porque minha máquina aqui já utilizo muito PowerShell, então ela já entendeu que a minha máquina é uma máquina segura para o meu usuário, né? O meu perfil de usuário do meu Windows aqui já é um perfil seguro, através do MFA. Bom, agora eu vou selecionar a minha assinatura, que eu vou utilizar para fazer esse teste, tá? Então, a minha assinatura aqui é a Subscription Jatobá 01. Então, vou selecionar essa minha subscription. Eu vou dar um select Azure RM Subscription. Vou dar um tracinho Subscription Name. E vou colocar entre aspas duplas ou aspas simples o nome da minha assinatura. Então, Jatobá underline 01 e vou dar um Enter. Pronto, a partir desse momento eu estou conectado nessa minha assinatura, então todos os comandos que eu executar, ele vai executar diretamente dentro dessa minha assinatura. Eu vou limpar a tela aqui. Deixa eu dar um get Azure RM VM. Só para ele listar as máquinas que eu tenho dentro desse ambiente. Eu tenho uma máquina aqui de AD, né, que está dentro de um outro grupo de recursos. E essa máquina que a gente vai utilizar, que é a VM CentOS-7, que é um CentOS 7.5, que eu vou utilizar para a gente fazer esse teste, né, para a gente fazer esse teste não, perdão, essa demonstração, tá bom? Vou limpar a tela aqui novamente. Então, qual o primeiro comando que a gente vai executar, tá? Deixa eu abrir aqui colocar um pouquinho ele para baixo aqui, para ficar certinho, para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui. Bom, esse daqui é o script. Deixa eu abrir mais a tela. Bom, esse script é o script que a gente vai executar, né, o passo a passo. Eu vou explicar um por um aqui para vocês o que faz e qual o comando, para que serve, né? Então, a gente vai começar primeiro desligando a máquina, tá? Se a máquina já estiver desligada, a gente não precisa executar esse comando, né? Mas qual seria esse comando? Seria o stop Azure RM VM, né? Por que de todos os comandos ser
Azure RM VM. RM, né, perdão. O PowerShell, né, nesse portal novo, né, que é o portal em ARM, né, para as pessoas que não conheceu o outro portal, que era o portal em ASM, que foi o primeiro portal que nasceu o Microsoft Azure, que era o Windows Azure, né, e aí mudou para o modelo ARM, né, que é Azure Resource Manager. Então, o PowerShell também atualizou. Né? O PowerShell antes ele não tinha o RM, que é o Resource Manager, e hoje ele tem. Né? Então, a versão desse portal novo é em cima de RM. Então, todos os comandos que a gente for executar aqui, vai ser executado com Azure RM. Tá? Se você der uma pesquisadinha na internet, está com algum problema de PowerShell tal, e dá uma pesquisada e achar esses comandos sem ORM, tome cuidado na hora de executar, faça uma leitura, verifique se esse comando realmente existe ou se ele já foi. Se realmente ele é válido, né? Vamos falar de uma maneira mais fácil, né? Sem o RM é portal antigo, então se você não tem nenhum recurso lá, o que você for rodar do portal antigo, que é o Azure, um exemplo desse comando, né, que seria um stop Azure VM sem o RM, ele não vai funcionar porque ele vai identificar que não existe esse comando dentro do seu portal. Né? Agora, como a gente está conectado no portal em ARM, ele utiliza o Azure Resource Manager. Então, já é um modelo novo de PowerShell para esse portal novo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um stop Azure RM VM no grupo de recursos. Então, a gente vai apontar aqui para ele entrar nesse grupo de recurso, né, que é o RMVMSS. E aqui eu coloquei o name para ele procurar essa máquina. Tá? Então ele vai desligar essa máquina utilizando essa linha de comando. O force, normalmente eu utilizo para ele forçar mesmo o desligamento da minha máquina, tá bom? Então eu vou executar ele aqui para vocês. A minha máquina agora no momento ela está ligada. E aí ele vai desligar a máquina para a gente aqui, ou se você preferir, você pode vir aqui no portal, né, e dar um desligar aqui, dar um stop, tá? Não tem nenhum problema. Como a gente, como eu já estou acostumado a trabalhar com PowerShell, eu acabo fazendo tudo via comando ao invés de entrar no portal, tá? Bom, enquanto ele desliga aqui, ele já mudou o status aqui da minha máquina, né? Tá deallocating, né? Tá desligando a minha máquina. Assim que ele desligar, a gente vai dar continuidade. Pronto. Ele executou o comando, então ele me apresentou aqui a Operation ID, né? O status, que ele desligou com sucesso, né? Então ele iniciou o comando às 13h33 e terminou às 13h35. Então ele demorou quase 2 minutos aí. Quase 2 minutos para desligar essa VM para mim. Bom, aqui no meu portal, minha máquina já se encontra agora realmente desligada, tá? O botãozinho de start ele ficou aqui como opcional. Agora a gente vai executar o segundo comando. O que a gente vai fazer? A gente vai setar nesse grupo de recurso, nessa máquina virtual, a gente vai generalizar ela. Aí vem o questionamento que alguns clientes já me questionaram, né? E algumas pessoas também. Mas por que eu vou generalizar uma imagem em Linux? Eu sei que em Windows a gente tem que generalizar para não ficar nenhuma aplicação amarrada ou algum serviço que vai ficar amarrado ao meu Windows. Então eu sei que eu tenho que generalizar essa imagem para utilizá-la como imagem. Mas por que eu tenho que fazer isso em máquina Linux? Sim, a gente tem que fazer isso em máquina Linux, tá? É um pré-requisito para quem está saindo do seu ambiente on-premises e está indo para a nuvem, ou quem está vindo do próprio ambiente de dentro do Azure. Se eu tenho uma máquina que eu vou generalizar ela, que eu vou utilizar ela como imagem, eu tenho que generalizar essa máquina, tá? Eu não consigo. Se eu for via snapshot, eu não vou generalizar essa máquina. Ele vai fazer apenas um snapshot da minha máquina lá dentro do meu portal. Né? Se eu vim aqui capturar
a minha máquina, ele não está gerando, ele não está setando um generalize, tá? Ele não está generalizando essa máquina para utilizar ela como imagem. Tá? Então, como pré-requisito, conecta via PowerShell, vai lá na máquina que você vai utilizar e dá um set Azure RM no grupo de recurso, na máquina virtual e generalize, tá? Então eu vou executar aqui o comando para vocês. Enquanto executo esse comando, eu vou falar o porquê. O que pode acontecer se você não generalizar essa imagem? Pode acontecer alguns probleminhas que pode te gerar um grande problema futuramente. Um exemplo de uma máquina virtual que você não generalizou e essa máquina é uma máquina de banco. E aí ela está fazendo um backup lá dentro do Azure e aí por algum motivo essa máquina ela sobe com um ID ou alguma referência que na hora que ela liga ela vai subir e vai startar com aquela referência, um exemplo. O que pode acontecer? Né? Você subiu uma máquina e aí automaticamente essa máquina que você provisionou de um backup que você vem fazendo já há um tempo, aquele serviço que estava ali, né, naquele serviço que está dentro da máquina, ele vai subir junto com o restore. E isso pode te causar um grande problema, porque você vai ter duas máquinas iguais. E aí um exemplo, se sua aplicação está buscando essa máquina de banco, um exemplo, né, um exemplo de Linux, um banco MySQL, quando você faz um restore, ele vai responder para qual das duas máquinas? Para a máquina que está ativa ou para a máquina que está sendo provisionada? Tá? Eu já peguei problema, tá, dele subir esse restore e a máquina de backup assumir o ambiente. E a máquina que estava em produção parar de responder as chamadas que estavam vindo para ela. E as chamadas automaticamente passou para a máquina de banco por não ter essa máquina não ter né, rodado antes, né, o Generalize nela. Então, por pré-requisito, máquina Linux também rodem o Generalize para criar uma imagem e essa imagem ficar uma imagem dentro do seu ambiente, tá bom? Bom, aqui ele rodou, é bem rapidinho para rodar esse comando. Aqui eu vou dar um get na VM, tá? Só para ele guardar essa variável aqui para a gente, né? Que a gente vai utilizar essa máquina. Então, eu vou guardar aqui uma variável chamada VM. Ele roda o comandinho, valida para ver se essa máquina existe dentro desse grupo de recurso, tá bom? E armazena essas informações dentro dessa nossa variável aqui. Aqui a gente vai fazer, vai preparar, né? A gente vai preparar nesse comandinho aqui a criação da imagem, tá? Então, eu vou setar uma nova variável, chamar uma variável imagem. O comando dela, né? Por isso que a gente vai preparar, né? Então, a gente vai dar um new Azure RM imagem config. Então, ele vai abrir as configurações, né? Dessa imagem. Na localização, né? Eu estou usando aqui no YEST US 2, né? YEST 2. E ele vai setar aqui, ó, Source Virtual Machine ID, né? Que a gente vai deixar uma outra variável guardada aqui para ele associar que dentro dessa máquina esse ID é válido, tá bom? Então a gente vai rodar esse comandinho. Beleza, ele validou aqui, já atribuiu o nosso ID. E agora a gente vai criar essa imagem, tá? Então, como que a gente vai criar essa imagem? Eu vou dar um new Azure RM imagem. Na imagem, aí eu vou setar aqui, né, para ele já puxar essa informação que a gente colocou aqui em cima. Então, ele vai buscar nesta variável aqui. Ok? Depois a gente vai dar um imagem name, né? Eu vou colocar um nome para essa minha imagem, para ela ficar disponível dentro do meu ambiente e dentro do meu grupo de recursos. Então, eu vou rodar esse comando para ele
criar essa imagem para a gente. O comandinho ele demora um pouco, não demora um pouquinho, né? Eu falo que demora um pouquinho, mas ele executa não executa tão rápido como os outros, mas por quê? O que ele está fazendo aqui dentro do meu ambiente? Se eu dar um refresh aqui, olha o que ele está colocando aqui para gente. Ele está provisionando a minha imagem aqui, né? E a partir dessa imagem, eu posso criar várias máquinas, eu posso fazer várias coisas a partir dela. Então, já tem uma imagem padronizada dentro do meu ambiente, com algumas configurações já feitas, né, dentro dessa minha máquina. E aí eu posso provisionar ela com mais facilidade, com mais agilidade e deixar o meu ambiente mais produtivo. Vou voltar aqui para o PowerShell. Então, se a gente validar aqui, ele criou essa imagem, né? E essa imagem ela fica dentro dessa pasta. Se a gente tivesse aqui utilizando storage, né? Eu estou utilizando disco gerenciado, né? Mas se a gente estivesse usando storage, se a gente fosse lá dentro do storage, onde fica aquela pastinha VHDs, ia ter uma pasta chamada microsoft.compute/imagens, onde ficaria todas as minhas imagens dentro que eu tenho dentro do meu ambiente, ficaria ali dentro daquela pasta dentro do storage, ok? Então a gente já tem uma imagem pronta, tá? Dá uma atualizada aqui. Então o que a gente já fez? A gente já generalizou uma imagem, a gente já preparou uma imagem para esse ambiente, né? E agora a gente vai criar um scale set, ok? Nesse scale set aqui, um dos comandinhos que eu acho que é muito importante para facilitar o dia a dia na administração do ambiente, eu até deixei aqui, vocês vão ver aqui que eu deixei como Create Azure Scale Set com Upgrade Policy automático, tá? Por que eu deixei em automático? Quando a gente for fazer um update nessa imagem para subir para o meu Scale Set, ele já está como automático. Então, como ele já está como automático, eu não vou ficar me preocupando em atualizar a imagem, fazendo update em cada imagem que está dentro do meu Scale Set. Então, a partir do momento que eu provisionar essa minha imagem dentro do meu ambiente, automaticamente ele já vai fazer o deploy para as outras imagens, né? Então, se eu tiver rodando, sei lá, cinco imagens dentro do meu scale set, 5 instâncias, perdão. Se eu estiver rodando 5 instâncias dentro do meu scale set, quando eu fizer um update, ele vai fazer o provisionamento na zero e vai replicar para as outras. Então, isso me garante que eu vou ficar com o meu ambiente todo atualizado no mesmo momento. Né? Eu não vou precisar ficar executando para ele fazer o update primeiro em uma, depois na segunda, depois na terceira. Eu já peço para ele fazer automaticamente, que ele já faz em todas, ok? Então, o que a gente vai fazer agora, né? A gente já tem a imagem, né? E a partir dessa imagem, né? Eu vou provisionar o meu scale set, ok? Então aqui eu vou utilizar o meu New Azure, perdão, o meu não, né? Eu vou utilizar o comando New Azure RM VMSS, ok? Dentro do grupo de recurso, na localidade, né? EST-US2, e aí eu vou atribuir um nome, né? Para esse meu scale set. Então estou atribuindo aqui de VMSS CentOS. Vou falar para ele pegar a minha virtual network, né? Que é essa minha rede. Dentro da minha subnet, que é uma subnet back-end que eu tenho lá dentro dessa minha rede, vou pedir para ele criar um novo IP público para esse meu scale set. Ele vai me criar um load balance também, já configurado certinho para esse meu scale set. Vou atribuir aqui, tá, o upgrade policy. Eu posso deixar como manual automático, né? Eu prefiro, né? Já falei
o porquê, né? Então eu deixo como automático. E aí eu vou pegar o nome da minha imagem, né? Aquela imagem que a gente está utilizando ela como base para fazer a criação do nosso Scale Set. Só um parênteses, tá? Eu estou utilizando esse comando dentro de um único grupo de recurso. Então, quando eu der um new aqui, todos os outros comandos que estão aqui, né? Um exemplo no grupo de recurso, ah, na minha virtual network, na minha subnet name, deixa eu ver mais. Só nesses comandos aqui, tá? No grupo de recurso, na virtual network e na subnet name. A gente tem que prestar bem atenção que eu estou utilizando dentro de um único grupo de recurso. Se a minha rede não está dentro desse mesmo grupo de recurso, ele vai automaticamente criar uma rede nova, vai criar uma subnet nova e vai associar tudo dentro dessa subnet e dentro desse grupo de recurso, tá ok? Então, como aqui dentro do meu ambiente eu estou utilizando dentro de um único grupo de recurso, o que ele vai fazer? Ele vai verificar, ele vai falar, ó, esse cara já existe, então eu vou fazer um merge das informações aqui dentro. A minha rede já existe, eu vou fazer um merge dessas informações aqui também. E aí ele não vai me criar novo, tá bom? Mas se eu se eu for dentro de um outro grupo de recurso, né, e executar esses comandos, né, na hora de criar esse scale set, e a minha rede está no um exemplo, né, vai estar no RG VMSS01 e o meu ambiente ele está no RG VMSS, ele vai criar uma rede nova aqui dentro com uma subnet nova e não vai associar se você precisa de uma comunicação de redes, né, de máquinas nesse ambiente, você perde essa associação, porque ele vai criar uma rede virtual nova, ok? Então, quando for executar, preste atenção só para não ter esse tipo de problema, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Então, eu vou executar para ele criar. Deixa eu copiar o comando. Vou jogar ele aqui no PowerShell para vocês verem o funcionamento. Então, passando só mais uma vez, ele vai criar um novo scale set dentro desse meu grupo de recursos, nessa localidade, com o nome VMSS CentOS, dentro dessa minha virtual networking, com minha subnet back-end, com um IP público chamado VMSS CentOS, o load balance também com o VMSS CentOS. O upgrade policy eu deixei em automático para facilitar aí a usabilidade do scale set. E ele vai buscar a minha imagem que a gente criou aqui em cima, ok? Então eu vou dar um enter aqui. Ele vai me pedir o usuário dessa máquina, tá bom? Eu vou colocar o usuário dessa máquina. É necessário colocar o usuário e a senha que foi criado nessa máquina, tá bom? Só para você não ter problema. Bom, coloquei aqui o usuário e a senha dessa máquina. E aí ele vai começar a executar e criar os recursos para a gente aqui. Então ele começa ali com uma barrinha de 0%, ele vai criar até o 100%. Então se a gente for ver aqui, ele vai criando serviço por serviço, né? Recurso. Então ele está criando o load balance, está criando o scale set, baseado lá com o nome que a gente passou. Tá? E se a gente for lá no portal e der um refresh, nosso scale set que já apareceu, load balance também, IP público também. Tá? O que a gente tem que esperar agora é só ele finalizar essas configurações desse recurso. Eu acho muito bom a gente ter, né? Porque eu estou criando aqui um scale set com uma imagem custom, né? Eu não estou pegando uma imagem lá da galeria da Microsoft, né? A gente gerou uma imagem, a gente está utilizando já uma imagem do meu ambiente.
E aí, se eu for fazer um update, eu vou utilizar uma nova imagem, vou fazer um update dentro desse meu Scale set. Isso no dia a dia ajuda muito, né? São poucos comandos que a gente está utilizando aqui, né? Um script bem customizado que ah, ficou bem bacana assim a usabilidade dele, né? Se for para quem utiliza muito ambientes que tem o Scale set, eu acho bem interessante, né? Tem outras maneiras de fazer, dá para fazer via CLI, dá para fazer via Visual Studio, né? Esse mesmo template, né? Dá para a gente fazer de outras maneiras, né? Eu gosto muito de utilizar PowerShell para trabalhar com objetos, então eu prefiro utilizar ele via PowerShell. Vou dar mais um refresh aqui. Bom, aquilo que eu comentei com vocês, né? Se a gente for ver aqui, ó, ele não substituiu a minha rede, não criou uma rede nova, né? Se a gente der uma olhada, tá vendo? Ó, VMSS, ó, ele me provisionou 4 máquinas aqui, que ele está fazendo a configuração, claro. E eu tenho a minha imagem, a minha placa de rede da máquina que eu usei como exemplo, tá? Então, se você precisar de alguma comunicação, que algum serviço precisa falar via rede, né, via rede privada, junto com esse Scale set, o ideal é mantê-las na mesma, no mesmo grupo de recursos, né, na mesma rede. Mas se não for, não precisa de nenhuma comunicação, ah, não tem problema de você criar uma rede nova, ok? Isso vai depender de cada área de negócio. Vou voltar para o PowerShell aqui. Então ele já terminou aqui, tá? Então vamos validar aqui. Ele colocou máquinas aqui DS1V2, né? O tier como standard, capacidade de 2 máquinas, tá? O modo aqui, ó, ele está como automático, mas se a gente tivesse criado ele como manual também não teria nenhum problema. Aqui ele colocou, né, o nome do prefixo do computador, o admin username dessa máquina, né, e aí as outras informações, né, que é uma imagem, baseado numa imagem, né, o creation object deles é baseado numa imagem que a gente gerou, tá? E aqui ele já me gerou esse meu DNS, ok? Então deixa eu só fechar aqui, dar um refresh aqui. Beleza, então a gente tem a nossa imagem, né, que foi o propósito desse vídeo, né, mostrar aí. Então a gente criou uma imagem, né, a partir dessa imagem eu posso criar várias máquinas virtuais aqui, não tem nenhum problema, ok? Aqui o meu Scale set, onde eu provisionei minhas máquinas aqui, então se eu vim aqui em instância, tem 2 máquinas rodando, tá bom? Ele já configurou o meu load balance, tá? Caso eu tenha alguma porta específica dentro desse meu load balance, eu tenho que vir aqui e configurar, porque aquele comando eu apenas mandei ele criar, ok? Então, se tem alguma porta, algum balanceamento, algum NAT, alguma coisa, você tem que vir aqui e adicionar, tá bom? Beleza, então a gente tem já uma imagem criada, tem o nosso scale set, né? Se a gente olhar no PowerShell, tá bonitinho, rodando aqui sem nenhum erro. Qual seria o próximo passo? Provisionei meu ambiente, minha aplicação está funcionando via Scale set. Como é que eu faço para fazer um update dessa minha máquina, né? Dessa minha imagem que eu gerei dentro do meu ambiente? Aqui dentro do Scale set, se a gente clicar aqui, tem a opção de Deallocate, Restart, apertei aqui sem querer. Restart, Deallocate e Reimage, né? Reimage.
Tá, mas eu preciso fazer uma atualização dessa minha imagem, né? Como é que eu vou fazer essa atualização dessa minha imagem? Como é que eu vou apontar que eu fiz uma atualização, fiz um update, né? É onde entra os outros comandinhos que a gente vai ver agora. Aqui eu estou setando 3 referências, tá? Teria uma quarta aqui, eu já vou explicar. Essas 3 variáveis que a gente vai criar, que a gente vai utilizar, né, perdão, uma para a gente olhar dentro daquele nosso grupo de recursos. A outra variável seria o nome da imagem. E aqui como new imagem reference, é a referência dessa nova imagem que a gente vai fazer o update dentro do nosso scale set, tá bom? Então, eu vou voltar lá no meu portal. Primeiro eu vou criar uma nova imagem, tá bom? Deixa eu criar uma nova imagem aqui. Vou criar uma nova imagem. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar essa daqui como new image. Deixa eu ver se não vai passar os 12 caracteres. Então, eu vou criar aqui. Vou pedir para ele dar um get lá de novo, tá? Vou executar tudo novamente aqui. Pedir para ele dar um get. Vou criar uma nova imagem. E essa imagem aqui, eu mudei o nome dela para new image, só para a gente utilizar essa nova imagem para fazer o deploy lá dentro. Então ele vai criar uma nova imagem para a gente, tá? O porquê que eu não coloquei, não utilizei esses comandos aqui, ó. Uma que a máquina já está desligada, ok? E outra que a gente já generalizou ela. Então eu estou criando uma nova imagem com outro nome só para a gente utilizar como um teste aqui embaixo. Então já tem aqui. Deixa eu ver se ele já executou. Está executando. Bom, ele acabou de terminar. Deixa eu atualizar minha página. Então, se a gente for ver aqui, a gente já tem uma imagem nova, né? E aí, o que eu preciso? Eu preciso que eu fiz um update na minha imagem, né? Fiz umas atualizações da aplicação, da aplicação, de alguns outros recursos dentro dessa minha máquina. E eu vou utilizar ele para fazer um update. Então, eu vou utilizar essa máquina aqui para fazer o update. Então, o que a gente precisa de informação? Né? Eu vou entrar dentro da máquina. Eu vou pegar esse Resource ID aqui, vou copiar ele, voltar lá no meu script e vou colocar aqui como referência de imagem, ok? Então, ele vai dentro do meu grupo de recurso, dentro do meu scale set e vai fazer um update desta imagem, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, deixa eu copiar essas 3 variáveis. Deixa eu dar um CLS. Eu atribuí essas 3 variáveis, então ela já está atribuída aqui. Agora eu vou dar um get para ele validar, para ver se essa imagem realmente existe, ok? Então, qual o comando que a gente vai utilizar agora, né? Eu estou atribuindo uma variável VMSS, então ele vai dar um get dentro do meu scale set, dentro do meu grupo de recurso, dentro do meu scale set name. Então ele vai validar para a gente se realmente existe esse meu grupo de recursos, esse meu scale set, tá bom? E aí a gente vai setar essa nova imagem como referência, ok? Deixa eu copiar aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai atribuir essa variável ponto. Ele vai validar lá no Virtual Machine Profile, ponto storage profile, ponto imagem reference, ponto ID, igual a new imagem reference, que é
comandinho é a variável que a gente colocou ali, né? A terceira variável, né? Então ele vai validar para a gente essa informação e vai atribuir dentro desse VMSS essa informação. Então a gente vai executar aqui. Ele guardou essas informações para quando a gente for fazer o update dentro do nosso scale set, ele vai atribuir, ele vai pegar essa informação que a gente passou para ele dessa nova imagem e vai fazer um update nela, ok? Então eu vou voltar aqui e vou rodar o comando para ele fazer o update. Então eu vou rodar um update Azure RM VMSS dentro do grupo de recursos que a gente pediu, que é o RG VMSS, com o nome, né, do nosso scale set, que é o vmss.centos, e eu vou falar para ele, ó, as máquinas virtual dentro do meu scale set vai utilizar essa nova imagem que a gente criou agora, ok? Então eu vou executar aqui o comandinho. Vamos esperar ele rodar aqui. Vou lá dentro do meu grupo de recursos. Olha aqui que interessante. Se a gente abrir aqui o nosso scale set, olha o que está acontecendo. Ele está fazendo um update para a gente. Tá vendo? Então, agora, se eu vim aqui em scaling, né, e setar que eu preciso de 5 máquinas, ele já está provisionando para mim essa nova imagem que a gente passou de referência para ela. Ok? Dessa maneira fica fácil, né, para a gente fazer a administração, que a gente vai praticamente rodar uma linha de comando, né, quando for fazer um update em alguma imagem que está dentro desse, que vai utilizar dentro desse nosso scale set, e aí fica mais fácil, mais simples, mais produtivo, né? Eu acho que a ideia de cloud é essa, né? A gente ter mais produtividade, né? Ficar não digo mais fácil, né? Mas a gente não ter tanto peso, tanta preocupação na hora de fazer algum update, ok? Então aqui eu estou fazendo esse update, né? Então ele está rodando aqui, a gente vai aguardar ele terminar aqui. Eu ia escrever esse artigo, mas ele ia ficar muito grande e ia ser muito demorado para eu escrever e colocar lá no meu blog. Eu preferi fazer esse vídeo aqui, vou finalizar ele, vou editar para poder subir ele lá para o YouTube. Espero que vocês gostem. Esse é o primeiro vídeo. Pretendo fazer mais vídeos de usabilidade de PowerShell no dia a dia, tá? Sempre trazendo a praticidade, ou até do próprio CLI que eu tenho utilizado bastante também. Eu utilizo normalmente PowerShell na minha máquina, tá? Sempre eu estou com ele atualizado. Dá para utilizar aqui o Cloud Shell também, né? É só você habilitar dentro da sua conta. Tem um portal que é do cloudshell.azure.com. Só preciso validar se é essa URL que você abre uma guia separada, ele já abre para você também. Bom, minhas máquinas elas ficaram running aqui. Então a gente criou uma imagem padronizada, né? Seguindo um padrão que a Microsoft pede para você não ter um problema futuro dentro do seu ambiente. Então a gente generalizou uma imagem. A partir dessa generalização, a gente criou uma imagem, deixou ela disponível. A partir dessa imagem, a gente criou um scale set e provisionou essa imagem. Tá? Depois desse provisionamento, a gente fez um update dentro do nosso scale set utilizando uma imagem custom, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá, dessa demonstração aqui. Foi a primeira, peço perdão se eu falei alguma coisa que não condiz o que está acontecendo aqui, tá bom? Eu só vou voltar no script para finalizar uma informação que eu deixei aqui, né? Que eu vou deixar ele disponível para não gerar muitas dúvidas. Aqui eu deixei uma variável que chama instance ID. Onde que ela se encaixa? Ela se encaixa nesse cara aqui, nesse último comando.
por que a gente não utilizou essa variável aqui em instância 2 e utilizou esse comando aqui? Como eu criei o meu scale set, né, eu criei utilizando ele como automático, quando eu fiz um update dentro do meu scale set, deixa eu minimizar aqui, vocês viram que automaticamente ele já fez a atualização nas minhas máquinas que estavam dentro desse meu scale set. Se eu tivesse 10 máquinas, ele ia rodar nas 10. Tá? A referência aqui, tá como 2 aqui, mas seria underline aqui, né? Então a gente pegaria esse último número, se eu tivesse 10 máquinas aqui, ia ter 10 números diferentes, e colocaria aqui. Isso daqui seria para fazer manual, tá bom? Então, se eu tivesse 10 imagens aqui, eu ia ter que rodar nas 10 esse comandinho para ele fazer o update para a gente, ok? Automático, fica mais simples, executou, ele já sobe para você. Caso tenha algum problema, é fácil para voltar a outra versão, né? É só rodar apontando para aquela outra imagem que ele vai subir essa nova versão para você dentro do seu Scale Set, enquanto você arruma o problema que você teve dentro dessa imagem nova, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer mais vídeos, pegar tempo para fazer mais vídeos, tentar soltar um vídeo aí pelo menos por semana ou por mês, não garanto, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí com a galera e é isso aí. Valeu, pessoal, e até uma próxima.